Bem-vindo! Aqui na minha frente eu tenho o novíssimo Samsung Galaxy Z Fold 7 e vou mostrar o unboxing. Além disso, vamos dar uma olhada rápida na qualidade de construção do aparelho, nas especificações e, bem, o mais importante, no preço. Então, vamos começar agora. Temos abas bem legais, então vamos torcer para que, por $2.000, elas funcionem como deveriam. E bem, parece que a Samsung finalmente acertou. Parabéns! Basta um dispositivo de $2.000 para você colocar uma pequena tira de plástico na parte de trás para que ele não rasgue no meio. Bom trabalho! De qualquer forma, aqui embaixo temos nada especial. Ainda é Samsung, não nos enganemos. Então pegamos a papelada. Aí vamos nós. Então recebemos a papelada e a TV a cabo. E bem, é isso. Bom, é isso. Obviamente, se não contarmos o telefone. Agora aqui temos o próprio aparelho, que é bonito e fino. Então o aparelho, a própria caixa, é incrivelmente grossa, sem motivo, porque não há nada embaixo. Então ela é preenchida sem motivo nenhum, além de parecer maior do que realmente é. Tipo, tem... menos da metade dessa profundidade da caixa está sendo usada agora. Incrível. Enfim. Ok, isso simplesmente meio que caiu. Legal, legal, legal. Tem alguma coisa aí atrás? Não, nós temos isso aqui mesmo. Agora eu era uma dobra. Uma dobra. 5 usuários ou 4. Não me lembro, mas são basicamente a mesma porcaria de qualquer maneira. Então tenho alguma experiência com esses dispositivos. Agora, este é finalmente um afastamento do que já estávamos acostumados. E parece muito legal mesmo, não vou mentir. Nossa, sim, é uma sensação muito boa. Bom o suficiente para valer $2.000? Eu não diria isso, mas é um aparelho bacana. A dobradiça parece uma melhoria. Ela fica próxima quando você começa a abrir. Parece que tem uma mola que meio que empurra para fora, tornando muito mais fácil. Então, tipo, você pode ver, bem aqui, só. Ela praticamente se abre sozinha e isso deixa tudo muito mais agradável, além de travar bem firme quando está aberta. Então, isso é legal. Agora, uma das maiores mudanças aqui é a espessura do aparelho. Você pode ver que ele é realmente fino. Mal cabe uma porta USB-C para carregamento. E mesmo se compararmos, por exemplo, com o menor celular da Samsung, o S25, dá para ver como ele é absurdamente fino. Então há uma diferença bem significativa em termos de espessura. O Edge 1 pode até chegar um pouco mais perto dessa espessura, mas ainda assim este aparelho é muito mais fino. Agora, se fecharmos cuidadosamente o aparelho e o compararmos de novo, segurando-o firmemente assim, podemos notar que ele fica apenas um pouquinho mais grosso e robusto que o S25, que é notavelmente mais fino. Claro que isso não está considerando as câmeras, porque se levarmos em conta esses monstros aqui, tenho certeza que só elas já são quase tão grossas quanto o próprio celular. Isso aí é um baita de um problema. Legal que você está ostentando seu celular fino, mas as câmeras ainda estão aqui. Elas não são, tipo, destacáveis, então tecnicamente o celular não é fino. Tecnicamente ele ainda é um dos celulares mais grossos que existem. Enfim, que ótimo. Então vamos começar pelas especificações das telas e vamos começar primeiro pela tela externa, se eu conseguir localizar rapidamente as especificações dela. Então, estamos falando de uma tela dinâmica LTPO AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, 6,5 polegadas de tamanho, com resolução de 1080 x 2,520 pixels, o que resulta em 422 pixels por polegada. Essa é a tela externa. Ainda assim, as bordas ao redor aqui são visíveis em comparação com o S25. Eu sinto que esse aparelho, deixa eu só ativar o modo claro.
Eu sinto que este celular realmente tem bordas significativamente menores, e ele, para minha surpresa e satisfação, me custou bem menos da metade do preço deste outro aqui. Então, como algo que poderia ser considerado o auge da engenharia, ainda está um pouco aquém. Essas ainda são bordas mais grossas do que eu esperava em um celular de 2 malditos. $2.000, desculpa, não 100. Isso na verdade seria... Bem, legal. Enfim, agora se você virar ou abrir... temos nosso segundo display e este é um... De novo, consigo encontrar rapidamente. Tela de 8 polegadas, 1968 por 2184 pixels, 368 pixels por polegada, display dobrável, Dynamic LTPO AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz, HDR10 Plus e brilho máximo de 26 ou 2600 nits. Agora, dito isso, acredito que este display aqui vai ser mais brilhante do que o da capa, embora isso não seja realmente mencionado. Obviamente, ele tem uma resolução maior porque é maior e de qualidade muito inferior em termos de durabilidade. Agora, não importa como vão chamar, plástico é plástico. Não importa como você disfarce, e você ainda tem uma tela de plástico aqui. Ela é macia. Você pode usar sua unha para arranhar facilmente. Obviamente, de novo, se você for para a configuração, eles vão te dizer para não colocar nada aqui, porque é tão frágil quanto o ego dos americanos hoje em dia. Bem, talvez nem tanto os americanos. Provavelmente os britânicos seriam uma comparação mais precisa aqui, já que eles literalmente querem acabar com a liberdade de expressão porque, Deus me livre, você feriu o ego deles. Então isso aqui é ainda mais frágil do que isso. E a Samsung, também por $2.000, decidiu te dar apenas uma substituição de tela, já que a película que cobre este telefone vai começar a descascar depois de um tempo. Agora, quanto tempo isso vai levar, eu não sei ao certo. Para mim, quando eu estava usando o Fold 4 ou 5, seja qual for, levou cerca de meio ano para começar a formar uma bolha de ar bem aqui embaixo, e eu precisei trocar, o que foi de graça. Agora, eu acredito que naquela época, você estava coberto enquanto o aparelho estivesse na garantia. Agora você só tem direito a uma substituição gratuita. Outra vai te custar $50. Você está de brincadeira comigo, Samsung? Esse aparelho já custa $2.000. Que é isso? Vocês vão me arrancar até o último centavo? Então, pois bem. Então, eu quero gostar desse aparelho, mas a Samsung não está facilitando. Então, é isso sobre a tela. Agora, se a gente for para a parte interna, o aparelho tem uma bateria de 4.400 mAh. Porque, Deus me livre, eles realmente gastarem um pouco mais quando já estão te cobrando $2.000 para te dar uma bateria de carbono silício. Não. Vamos ser honestos. O íon de lítio ainda é muito mais barato, e é por isso que temos uma bateria ruim de 4.400 mAh em vez de, por exemplo, 5.000. Como, por exemplo, a Honor tem em um celular com praticamente a mesma espessura. Incrível, não dá aquela sensação de que você acabou de comprar um aparelho premium que não usa os melhores componentes? Não, isso não para por aí. Fica ainda mais insultante. A velocidade de carregamento para essa bateria lamentável é de míseros 25 watts. Vou deixar esse silêncio profundo e significativo no ar aqui para você poder absorver completamente. 25 watts de velocidade de carregamento com cabo. Se parece uma porcaria de velocidade de carregamento, é porque realmente é. Literalmente, qualquer celular de $100, que é literalmente o mais básico, né, o fundo do poço, consegue carregar nessa velocidade, ou até mais rápido. Isso é como se estivéssemos em 2000 de novo. Agora, temos carregamento sem fio, mas se você esperava que fosse carregar um pouco mais rápido, como os da OnePlus, por exemplo, não, pense de novo, ainda são só 15 watts. Então, a velocidade de carregamento aqui é simplesmente... Como a Samsung continua a nos insultar, é um insulto. Agora, pelo menos o processador aqui é o destaque, que é o Snapdragon 8 Elite. Isso sim é um diferencial, porque é o melhor que eles podem colocar. Mas olha, se eles resolvessem colocar um Exynos em um aparelho de $2.000... Tipo, eu provavelmente esperaria que eles fossem à falência um pouco mais rápido, porque isso seria uma escolha absolutamente insultante. Então, pelo menos temos o processador esperado aqui.
Agora temos de 12 a 16 GB de RAM e começando pelo armazenamento na faixa de preço mais barata, temos 256 GB de armazenamento. Com 12 GB de RAM, você pode chegar até 1 TB com 16 GB de RAM, mas não se preocupe, isso não vai custar $2.000, provavelmente vai sair por uns 2.500. Eu não conferi e honestamente nem quero. Agora, qualquer uma dessas opções, seja de armazenamento ou RAM, virá com o tipo de armazenamento UFS 4.0, o que é muito bom. Agora, tirando isso do caminho, em termos de câmeras, isso aqui... eu nem consigo chamar isso de ressalto. Bump é de bom gosto. Isso não é. Então, não importa como você queira chamar isso, essa é a abominação do dólar. O crescimento do câncer que está no telefone abriga uma abertura de 200 megapixels f1.8, lente grande angular de 24mm então... com licença, uma de 10 megapixels? Ok, 10 megapixels f2.4, uma teleobjetiva de 67mm e outra câmera incrível, uma lente ultra grande angular de 12 megapixels f2.2 e 120 graus. Legal. De qualquer forma, com esta câmera você pode fazer 8K a 30 quadros e 4K até 60, 1080p até 240 em câmera lenta. E se você decidir diminuir ainda mais, 720 oferece 960 quadros por segundo, novamente em câmera lenta. Ele também suporta HDR 10 bits e HDR10+. Depois recebemos outro rebaixamento por mais dinheiro. Na verdade, há 2 downgrades que eu ainda não consegui ver. Então vamos começar, continuando com as câmeras. Então aqui temos mais 10 megapixels f2.2. Acredito que este é o largo, mas posso estar errado. Então um será o sensor grande angular e o outro, que é este aqui, será uma ultra grande angular também de 10 megapixels. Novamente 4K a 60, 1080p a 60. E como você pode ver, conseguimos ver a câmera aqui. Então esse é o primeiro downgrade de que podemos falar, que é a câmera que não fica sob a tela. Agora, eu realmente acredito que, pelo amor de Deus, se você já tem tantas câmeras no seu telefone, pode literalmente abrir mão da câmera interna. Eu não dou a mínima para isso. Se eu quiser tirar uma selfie, posso fazer assim e usar esta aqui. Ou posso fazer assim. Eu não faço isso agora, mas se o telefone estiver configurado, você pode realmente usar este telefone, ou esta tela para usar essas câmeras. Então, com isso em mente, essa câmera é só uma verdadeira porcaria de enfeite. Ela não serve para nada de verdade. Por isso, fiquei muito feliz que ela ficasse sob a tela, porque pelo menos me dava uma visão desobstruída de toda a tela bem aqui. Agora quero destacar que na versão anterior, em vez de melhorar isso, a Samsung simplesmente decidiu continuar entregando a mesma porcaria por 3 malditas gerações, eu acho, se não for mais. Que era a câmera sob a tela que não melhorou em nada. Agora, eu também usei por um tempo o ZTE, não o Red Magic, era o Nubia Z70 Ultra. Esse é um celular que também tem câmera sob a tela e não é um dobrável. E aquela câmera sob a tela era muito melhor, custando literalmente uma fração do preço. Enquanto os pixels que ficavam bem aqui funcionavam e pareciam muito melhores na Samsung. Quando eu usava o Fold que eu tinha, aqueles pixels eram visíveis. Eles estavam literalmente como se tivessem sido salpicados ali. Você podia contá-los porque dava para ver todos separadamente, então era uma porcaria total. E a Samsung decidiu não melhorar isso. Não, aí já estamos esperando demais. Eles decidiram simplesmente se livrar disso completamente e nos dar a pior alternativa, que é só uma câmera normal com furo na tela. Porque a gente não tem uma aqui já, né? Ou câmeras suficientes? Então, eu realmente acredito que deveriam tirar a câmera da tela interna, ela nem deveria estar ali. Essa é a minha opinião. Eu tenho várias maneiras de contornar isso, e eu quero que aquela tela seja inteira. Então, esse é basicamente o meu ponto de vista. Eu sei que muita gente, por algum motivo, pensa assim também. E eu não sei se é só a maioria dos avaliadores reclamando do fato de que, uma das câmeras não tem a mesma qualidade das outras.
Tem outros problemas sobre os quais eles poderiam reclamar. Esse não era um deles. Então, se você tem um problema com a câmera interna, adivinha só, existem literalmente outras 4 câmeras que você poderia usar, mas você escolheu não usar. Você escolheu reclamar justamente dessa. E agora, conseguiu o que queria. Você também ganhou um furo na tela interna. Incrível. Isso é sarcasmo, para quem não percebeu. Não é incrível? Então. Bom, esse é um dos retrocessos aqui, e já que estamos falando do downgrade da tela interna, outro ponto seria o digitalizador. Meu Deus, isso é nojento então. O Fold anterior tinha a capacidade de ser usado com uma caneta. Agora, quero destacar que, embora você tivesse a possibilidade de usar uma caneta com ele, não podia ser qualquer caneta. Não. Mais uma vez, a Samsung queria arrancar seu dinheiro. Se você não estiver gastando rios de dinheiro, eles não estão nem aí. Você não pode usar esse recurso. Então, se você resolvesse pegar uma caneta de um tablet que eles vendem, ou de um Note que eles vendem junto, essa aqui, bem, não essa aqui nem consegue detectar nada. Hoje em dia, esses aparelhos, o Fold até a última geração, saberiam que você está tentando usar uma caneta. Eles saberiam qual caneta você está usando, mas simplesmente se recusariam a funcionar. Então, há muitos problemas, eu diria, que a Samsung tem com seus aparelhos, considerando que os preços estão subindo e a qualidade está caindo. Ou, melhor dizendo, os recursos. E aqui nós perdemos 2 recursos legais, pelo menos para mim. A capacidade de usar uma caneta em um dos únicos aparelhos que literalmente funciona como um caderno. Você pode abri-lo e agora não pode mais usar uma caneta. Não importa se você compra separadamente ou não, ele não oferece suporte algum. Então isso é uma coisa. Isso é um verdadeiro rebaixamento. E isso é incrível. Incrível. Posso literalmente enfiar meu dedo aqui embaixo. Incrível. Ok. Então esse é basicamente o dispositivo por aproximadamente os 2.000. E se você literalmente desperdiçar dinheiro, eu ainda sentiria pena de você por comprar esse dispositivo, porque ele é muito caro. E algo como a Honor oferece basicamente a mesma coisa por um preço menor. Então, hoje em dia é um dispositivo de alguns anos atrás, então não vai ter um processador tão bom. Mas eu estou citando outros dispositivos assim, não porque eu recomende que você os compre. Na verdade, só estou tentando mostrar o quão insana é a Samsung ao tentar aumentar o preço constantemente. Eles removeram recursos e decidiram cobrar 200 a mais por este telefone. É absolutamente insano. O preço é simplesmente um absurdo. Este telefone não é 2 vezes melhor que um Note. Então, na realidade, o que você pode experimentar, e aqui entra a minha experiência pessoal, é que depois de usar este aparelho, ele vai quebrar. Afinal, temos componentes móveis como a tela dobrável. Esses componentes não vão durar para sempre. Então, há algumas fragilidades neste aparelho. A primeira seria o display dobrável. Ele é frágil, a dobradiça atrás dele e a possibilidade de você dobrá-lo obviamente causa um desgaste só pelo uso. Algo que você realmente não tem com um celular tradicional em formato de barra. Você pode usá-lo apenas ligando e desligando e ele simplesmente vai funcionar. Não há componentes ali que vão quebrar só por serem tocados ou usados da forma pretendida. Então isso é uma coisa. A única coisa que apresentará o mesmo tipo de degradação é a bateria. O que nos leva ao segundo ponto. Este telefone tem 2 baterias, certo? Então, de ambos os lados. Uma fica no lado da tela, a outra fica no lado da câmera. E se você quiser substituí-las, você precisa basicamente abrir o aparelho e substituir as pilhas. É algo que você provavelmente não vai fazer sozinho, mas em termos de facilidade de reparo, definitivamente não é fácil. E além disso, provavelmente vai custar mais caro para substituir. Eu nunca cheguei a verificar isso, não precisei. Mas quando se trata de comparar com algo como, por exemplo, isto aqui, você pode simplesmente tirar a tampa bem aqui. Com um soprador térmico, eu consigo fazer isso tranquilamente sozinho, sem me preocupar em quebrar o aparelho. Aqui, eu não gostaria de mexer porque tenho medo de acabar quebrando a tela. Uma delas, ou a tampa traseira, simplesmente porque está bem colada e é difícil de desmontar, e geralmente é um incômodo.
Agora, como eu disse, não é algo com que as pessoas que compram esse telefone provavelmente vão se preocupar. Provavelmente você nem vai se preocupar em pagar para trocar a bateria, já que esse telefone provavelmente vai quebrar antes de você precisar trocar a bateria. Essa é a minha experiência. Então, no meu caso, com o meu Fold, essa tela interna, o conector que basicamente liga a tela ao resto do telefone, quebrou simplesmente por ser dobrado. E de vez em quando você simplesmente fica preto. E o telefone decidiu não responder realmente, como tentar pressionar o botão liga, desliga, mesmo estando completamente ligado. Depois de alguns minutos deitado, ele começaria a funcionar novamente. E eu fui uma pessoa de sorte que decidiu comprá-lo em uma loja virtual local, tipo eBay ou algo assim. Alegro. E o vendedor não estava mais por perto, então meu telefone quebrado, bem, a Samsung se recusou a consertá-lo. Com aquele serviço de assistência, ou seja lá o que for que eles têm como parceiro. E eles decidiram recusar porque eu não tinha a prova de compra original, que pelo amor de Deus, eles realmente não deveriam exigir. Por lei, não é obrigatório. Então eles decidiram ser completos idiotas e tentar encontrar qualquer desculpa para simplesmente não fazer isso. E eu recebi todo o meu dinheiro de volta depois de usar o telefone por 1 ano, porque ele demorou 1 ano para quebrar. Então essa é só a minha abordagem em relação a esses dispositivos. Eles são frágeis e eu gosto do conceito deles, mas acho que gosto muito mais da execução do Surface Duo da Microsoft. 2 telas separadas que meio que se entrelaçam e funcionam semi-juntas, em vez de uma única que dobra sem nenhuma abstração. Pois a quantidade de fragilidade que isso adiciona é simplesmente demais, eu diria. Então eu prefiro um telefone que seja muito mais durável em vez de um que supostamente é o auge da engenharia e frágil e eu preciso usá-lo. Como se fosse feito só de vidro, sendo que esse nem é feito de vidro, é mais como plástico e ainda assim é frágil. Então sim, eu realmente tenho um certo problema com esses dispositivos. Eu adoraria amá-los, adoraria que eles melhorassem e não quebrassem tão facilmente. Nesse ponto, acho que eles podem ser bons. Eu realmente gostei de ter a possibilidade de abri-lo, mas como eu disse, pessoalmente eu não escolheria um, e não pegaria um para mim. Só a fragilidade do telefone já era motivo suficiente para me preocupar. E, de modo geral, a Samsung não tem sido a empresa mais confiável que existe. Então, neste momento, estou apenas tentando começar a me afastar deles e não comprar nada deles pessoalmente. Então, minha opinião aqui pode ser um pouco... tendenciosa. Para algo diferente da Samsung, não tenho certeza qual seria o oposto de tendencioso. Então, eu tenho uma visão negativa da Samsung em geral. Só porque na maioria das vezes tudo o que eu tive até agora simplesmente quebrou e na maior parte do tempo não foi culpa minha. Então é isso, é basicamente isso. Um pequeno desabafo aqui. Mas espero que talvez você consiga tirar algum tipo de aprendizado disso a partir das minhas experiências e chegar a uma conclusão, uma decisão. Então, de qualquer forma, se você achou isso muito útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.